Olá, dorameiros e dorameiras, bem-vindos de volta aqui ao Café com Doramas. Estamos aqui hoje para falar de Lacornes, que é um gênero, é um dos gêneros de doramas que a gente tem aqui. Comigo está a Lana, que é a administradora da Lacornes Brasil. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Lana e é um prazer estar aqui com vocês hoje no podcast do Café com Doramas. Também temos a Miss Pachan, que é a tradutora da Lacornes Brasil. Manda um oi aí. E aí, gente, tudo bem? Um prazer estar com vocês. E também a Manu, que é também outra administradora da LB. Manda um oi aí, Manu. Oi para todos, um prazer estar aqui também. Então, hoje, como você é o nosso primeiro podcast de Lacorne, vamos saber também, assim, o que é o Lacorne, né? Porque eu também tenho essa dúvida. Quem de vocês, meninos, que pode, assim, tirar essa dúvida pra mim, o que é o Lacorne? Vai aí, manda aí, Lana. Então, deixa eu falar pra vocês. Então, Lacorne significa, na língua Thai, jogo ou brincadeira, né? Mas também é um termo que são usados para séries dramáticas tailandesas. Eles têm em média de 9 a 14 e alguns têm mais de 20 episódios, né? Eles são exibidos no horário nobre, né? E eles geralmente privilegiam, como se pode falar, mais o amor, né? É muito difícil você encontrar um Lacorne com um final triste. E os atores são chamados de Dara, que significa estrela em tailandês. Então a origem do Lacornes é da Tailândia, né, gente? Isso, só tem lá. Vamos falar então agora de um desses dramas, né? Que é o Defendant of Love, correto, gente? Sim, ou em português, Prisioneira do Amor. Então, gente, esse dorama, eu vi só o primeiro capítulo, porque eu tive meu tempo muito corrido. Então, uma das meninas aqui vai falar um pouquinho da sinopse. E aí, gente, é a Miss Pachan. Então vamos lá falar um pouquinho da história. O elenco, normalmente é um elenco pequeno dos Lacornes, né? Comparado a vários outros dramas que a gente está acostumado a assistir, né? Essa história, ela gira em torno da Soraya, principalmente, e do Harit. A Soraya, ela tem uma dívida de gratidão com sua prima, a Sam. E aí, com isso, ela acaba vivendo quase que em função da Sam, porque ela acha que a Sam a salvou de uma situação de afogamento. E aí, enquanto isso, ela vive lá na casa dela, praticamente servindo como empregada. E temos o outro polo, que é o Harit, que tem um irmão que se chama Harim, e o Harim, ele estudou na mesma escola que é a Soraya e a Sam, e aí foi que ele conheceu as duas. No início, a Soraya começou a se interessar pelo Harim, e depois ela percebeu que a Sam ficou interessada pelo Harim, então ela saiu e deu a preferência para a prima. E aí o Harim sofreu uma decepção amorosa com a Sam, e ele não aguentou isso e acabou se suicidando. Isso a gente vê logo no primeiro episódio mesmo. É bem rápido essa parte do drama. E aí ele se suicidou e o Harit, mexendo nas coisas dele, né, depois do suicídio, descobre a foto da Soraya e ele acha que ela é a tal da Sam, de quem o irmão dele escrevia e tal. Então ele decide se vingar da Sam, achando que ela fisicamente é a Soraya. Então ele vai atrás dela, localiza e a sequestra, para que, enfim, ele faça ela sofrer como o irmão dele sofreu. Só que a Soraya desde o início percebe essa confusão toda, mas como ela tem essa dívida de gratidão, ela prefere sofrer no lugar da prima do que a prima sofrer. Enquanto isso, a prima não tá nem aí,
porque ela é o ponto obscuro e negro da história, né? E tá interessada em casar com um homem rico, e enfim. E aí tem vários outros personagens também que eu acho que a Lana pode falar um pouquinho melhor pra gente. Então, essa parte dos personagens a gente vai entrar agora, que ela mexe, a gente vai falar de cada personagem mesmo e do ator. É porque pra quem tá começando a assistir o nosso podcast agora, que provavelmente vai ver o nosso podcast através do Lacorne, né? A gente faz muito também o podcast de outros países, né? Seriam Coreia, Japão e futuramente vai ter a China. Então, para você que está começando a ouvir o nosso podcast, a gente sempre começa com a sinopse, pega os atores que a gente vai falar aqui agora e os seus personagens, e depois a gente faz um parecer dos primeiros episódios, do que a gente achou da história, da fotografia, do enredo, tá? Então vamos começar a falar dos personagens, gente? Primeiro vamos falar do Harit, né? Eu não sei falar o sobrenome dele, tá, gente? Que é Harit, aí lá no site tem o sobrenome. Eu não vou conseguir falar isso. Mas assim, ao meu parecer, a primeira aparição do Harit que eu tive, do primeiro episódio que eu vi, ele me pareceu muito Cigano Igor, daquela novela do Brasil, que todo mundo sabe. Os primeiros takes, assim, você olha assim, caraca, o cara parece muito Cigano Igor. Que os takes daquela novela eram muito iguais. Takes eu tô falando assim, as imagens que aparece o cara, né? Então, assim, vou apelidar ele de Cigano Igor. O personagem, como ela já falou, ele é um cara que... Ele é o irmão mais velho do Harim, né? Se eu não me engano, gente? Isso, ele é o irmão mais velho. E o Harim, o Harit pro Harim, ele era tipo um pai, né? E ele cuidou do irmão dele, e ele cuida também de todos os negócios da família. É o que a gente tem no primeiro capítulo. Então, eu achei o personagem, assim, muito, muito, como é que se fala? Ele é extremamente vingativo, né? De cara. Que pra mim, ele foi o cara que, cara, mataram meu irmão, eu quero nem saber, eu quero me vingar. Ele é focado na vingança, ele não aceita nada. Né? Essa foi a minha primeira impressão. Se a gente pensar também, né? Ele só tinha um irmão. Ele já não tinha toda a família. A única família dele que restava era o irmão. Aí ele perdeu o irmão. Aí ele realmente ficou muito chateado. Então, ele é um cara, tipo... que a gente tem, assim, ele viu aquilo que aconteceu com o irmão dele, ficou desesperado e não, preciso fazer vingança e dane-se o mundo, sabe? E a vingança era a única maneira dele de vingar, de digamos, não digo vingar a morte do irmão, ele não tinha como fazer justiça. Ele não tinha como fazer justiça. Como é que ele ia dizer que a outra matou porque o irmão se suicidou, né? Então ele foi na vingança. Então, a primeira coisa que ele lidou com a perda, né, gente? Vamos falar, pensar. E quem faz o Harit, né? Quem é o ator que interpreta o Harit? Eu não sei falar o nome dele, gente. Alguém me ajuda? É mais fácil dizer A1 só. A1, porque né? eu também não consigo dizer o nome. A1 porque o resto eu não consigo dizer. Não sei se você quer dizer. Eu sou uma das pessoas que estão entrando agora no Lacornes. Eu não conheço muito eles. Quem pode aqui me ajudar a falar sobre eles, gente? Então, ele é um dos atores mais famosos, né? Ele já fez vários e vários Lacrons e ele faz lá, na verdade, tem uma coisa que não acontece aqui no Brasil e até nos dramas não acontece muito. Eles repetem muito os casais que fazem muito sucesso, né? Então, há muitos dramas com os dois principais desse Lacron em outros Lacrons, com temáticas diferentes e tal, com nomes diferentes, mas são o mesmo casal. E
E ele é um muito, muito famoso, como a Manu falou, ele é o A1, né? E a menina, a Soraya, o pessoal apelida de Af, né? E ela também é muito famosa, ela já fez vários outros Lacrons, então assim, são tops. Eles são como se fossem Mariana Ximenes aqui, por exemplo, que só pega protagonista, esse tipo de coisa. Entendi. E assim, eu queria saber, ele sempre faz esse tipo de papel ou constantemente esse ator ele interpreta outros tipos de personagens? Ou ele só fixa mesmo nesse tipo de cara que é muito bravo e vingativo? Ou se ele já fez outros trabalhos que ele muda completamente de personalidade? Não, ele tem outros tipos também. Ele faz vários tipos de papéis. Tem o mais... Acho que eu não lembro de ter visto alguma coisa cômica com ele, mas o resto eu vi mais dramático. Ele é uma pessoa mais sofrida. Você pode dar algum exemplo? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Você pode dar algum exemplo, por exemplo, do trabalho dele, que ele teve uma mudança drástica no personagem, já que você falou que eles repetem o casal, mas que ele tipo, literalmente mudou a personalidade dele? Tem sim, eu posso falar. Vocês estão falando do A1, né? Tem o Lacorne Sim. com ele, a Af, que ele se passa, eu acho que é na década de 40 ou 50, se chama A Última Pétala, né? E nesse Lacorne, ele tá fazendo um personagem bem diferente, né? Ele é um rapaz mais... O LB não traduziu ele ainda, mas ele é bem diferente dos outros trabalhos que o A1 costuma fazer. Ele faz um rapaz mais romântico, mais apaixonado, e a Af faz um papel mais espevitadinha nesse Lacorne. Entendi. Não sei se a Manu conhece ele, se a Manu já viu. É A Última Pétala. Esse eu não vi ainda. Não, esse eu não vi. Ele fala até sobre a migração, sobre os chineses vindo para Tailândia, né? Eles são filhos de chineses, se eu não me engano. Ele é um Lacorne bem antigo, acho que é de 2008 para 2009. É bem interessante também. Então, já que a gente falou da Soraya, né? Que é a outra personagem que faz par romântico com ele nesse dorama. Essa personagem, a minha primeira impressão dela é que ela é tipo aquela prima que vai pra casa dos parentes. Ela é explorada pela prima chata. E que ela faz, tipo, que ela por uma... Como você até mencionou, ela no passado ela foi ajudada e ela na cabeça dela ela tem que ajudar a prima dela porque salvou a vida dela. Não é bem assim algumas coisas, mas ela meio que força ela deve ser por causa de criação, né? Então essa personagem, a primeira impressão que eu tive dela, que ela não é muito esperta também não, né, gente? Ela teve várias situações ali que ela podia ter fugido de uma forma mais simples, mas ela meio que ficou meio que perdida, ela não sabia o que fazer, uma forma de sair, sabe? Ou dada a situação também, né, gente? E ela constantemente ela não consegue provar pro cara que ela não é aquela mulher. E o cara também tá viajando. Mas isso é a primeira impressão que eu tive do episódio, tá, gente? Mais à frente ela pode mudar, eu não sei. Mas a minha primeira impressão do personagem é que ela é bem inocente, né? Ela nunca teve uma coisa drástica para ela poder trabalhar uma fuga, sabe? Ela tá sofrendo muita coisa ali no início, sabe? Na lata, assim. Você tem mais alguma coisa pra falar do personagem? É que ela aceita todo esse sofrimento em nome pra defender, digamos assim, a prima. Porque se ela dissesse, não sou eu, é a outra, ele ia começar a se vingar da prima. Então ela aceita aquilo pra ele não correr atrás da prima e se vingar dela. Acho que essa que é a motivação dela. Aquela gratidão que ela tem é muito grande. Ela leva ao extremo aquilo. Olha, na verdade, eu vou falar pra vocês, eu achei a Soraya muito chata.
vou ser bem sincera, sabe? Ela me irritava muito em alguns momentos, porque ela ficava lá, aguentava tudo, e o cara só faltava, sei lá, fazia tudo e ela ficava com aquela cara de songamonga dela, né? Sem contar aqueles gritos insuportáveis que ela fazia. Que misericórdia, era bem complicado. Eu acho que isso é um negócio recorrente nos Lacorne. Tem aquela mocinha. Foi uma mulherada que gosta de gritar. Mas assim, eu gostei da Soraya, só que eu achava assim, parece que foi. Esse Lacorne pode se dividir entre antes na ilha e depois da ilha, né? Na ilha era toda valentona com ele e tal. Aí depois que eles saem da ilha, eu achei que ela ficou muito bobona, sabe? Em vez de, sei lá, lutar pelo cara, ficava lá deixando aquela prima nojenta dela e sanguessuga ficar aproveitando do cara. Teve alguns momentos que eu fiquei meio irritada com a Soraya. A vontade de entrar dentro do computador e dar uns tabefes pra ver se ela acordava pra vida. Então, eu queria fazer uma outra pergunta, então. E a Afi? Como é que é essa atriz? Ela já teve outros trabalhos que ela mudou completamente de personalidade? Ou não? Ela sempre faz esse mesmo tipo de papel e ela tá nessa zona de conforto, como a gente no podcast fala? Manu, você fala ou eu falo? Você fala, né? Você já assistiu mais Lacorne com ela? Eu acho que ela só faz isso. Ela sempre fica naquele papel da boazinha, da perfeitinha, digamos, que tá lá pra sofrer. Ou tem alguma coisa que acontece, ela não fala. Não lembro de ter visto alguma coisa com ela que ela não fez esse tipo de papel. Assim, uma coisa mais... porque assim, cortando um pouco a Manu, a Afi, ela é muito tradicional, sabe? Ela é uma atriz que eu até já li algumas notícias sobre ela, que ela não é muito de fazer cena romântica, assim, de cena mais, né, mais próxima. Eu chamo até ela de que ela deve ser parente da Yaya, que é uma outra atriz tailandesa também, que o pessoal conhece muito, que é muito assim, parece frágil, sabe? Muito cheia de não me toque, não, sabe? Parece que vai quebrar a qualquer momento. Eu só gosto olhar, dela só com a 1. Tipo assim, os Lacornes dela, eu só gosto dela com a 1. Eu não consigo ver ela com outro ator que não seja o A1. Sabe? Os Lacornes dela, eu gosto dela com ele. Ela com o outro eu já não gosto. Eu acho que ela só combina com ele, só atua bem ao lado dele. Tanto que o LB tem dois projetos dos dois, não é, Manu? Acho que são dois, né? Aquele do açúcar. Isso. Que ela faz um papel também de ingênua. Coitadinha. De coitadinha, é isso mesmo. Eu gosto dela tem só com um outro também, não? Aquele outro projeto... Jai, Raul, mas é com quem, né? Não é com a 1. Que ela faz o papel de mocinha frágil também. Mas não é com quem, não. Eu tô me referindo àquele outro mesmo, mas ele é maior. Sim. O Anida. Ela tem... Isso, tem o Anida, que ela tem um outro, mas eu tô me referindo a outro que ela faz com a 1 também. Mas ela tem 2 irmãs e uma casa, né? É porque eu não lembro o nome, eu tô aqui procurando, mas eu tenho a foto, mas não tenho o nome. E aí ela faz uma molecona, na verdade. Ela não é aquela docinha e bonitinha. Ela é Scipione, a última pétala. É o Lacorne da última pétala. Que se passa na década de 40, eu acho. É aquele Lacorne que eu comentei antes. Tá. Sim, é verdade. Mesmo. É esse mesmo. Isso. É esse mesmo. Aí ela é bem meninona mesmo. Esse da década de 40, então, foi a troca de personalidade dos atores, né? Com outros personagens que desafiaram, né? Foi um desafio pra eles, né? Na realidade. Foi exatamente. Eles trocaram totalmente de papel. O que um fazia, o outro fez. Interessante. Eu gosto quando os atores, eles tentam fazer outros tipos de personagem. Porque através desses outros personagens, você consegue enxergar como é que é a atuação deles, sabe? Outra personagem que a gente começou a falar que a gente acabou empolgando, tem a Sam, né? Que é a prima da Soraya, correto? Isso. Essa daí só faz papel de vilã. Eu acho que se ela fez papel de... É porque assim, geralmente, nos Lacornes,
a Manu e a Kelly pode até confirmar também, que geralmente aquela atriz, ela sempre faz papel de vilã em todo Lacorne, né? Essa mesmo, tem o Lacorne Prisioneira do Amor e tem o Anida, que nos dois Lacorne ela faz papel de vilã, né? A Manu pode até falar de um Anida porque ela assistiu, né? Acho que você também assistiu, Kelly, o Anida? Sim, é um dos meus favoritos, eu gosto bastante. Isso. Ela era vilã, né? Essa daí ela só faz papel de vilã. Então, os atores, assim, são bem marcados pelo primeiro personagem que eles fazem, é isso? Isso, tipo, aquela atriz, o pessoal que acompanha a Lacorne há mais tempo já identifica, aquela ali só faz papel de vilã, ou aquele ali só faz papel de segundo. É muito difícil o segundo protagonista, sabe? Então, eles ficam muito marcados. Então é muito difícil você ver a questão propriamente da interpretação dos atores, né? Porque quando você faz um tipo de personagem sempre, você acaba na zona de conforto. Então é muito difícil você, tipo, saber dar uma crítica maior àquele ator, né? É uma pena. Mas assim, Mas eu acho que os vilão até tem mais... Tu tem mais possibilidade porque eles fazem tipos diferentes de vilão. Eu acho que o vilão tem mais da atuação do ator mesmo do que o personagem bonzinho. Todo mundo já gosta, né? O ator, se tu se empolga com ele, então tu já vê que... É verdade, porque o mocinho é sempre mais fácil. O vilão é muito difícil você mudar até a personalidade de um vilão. Isso aí com o tempo, a gente vendo o ator fazendo os dramas, a gente tem como determinar se ele é um bom ator ou não. Eu tenho muito disso, tá, gente? Eu, como apresentador, eu gosto muito de ver os dramas que os atores fazem para poder determinar se ele fez uma boa atuação ou não, sabe? Porque quando eles fazem papéis diferentes é até melhor, porque você sabe como ele tratou o personagem, como ele modificou o jeito do personagem, sabe? Então, falando dessa Sam, eu achei ela aquela garota metidinha de toda novela que a gente vê, sabe? Eu sou rica, eu posso fazer o que eu quiser, mamãe e papai me dá leite com pera, e eu faço tudo que eu quero, sabe? Até o momento, no primeiro capítulo, ela foi bem, vamos lá, falando assim, babaca, né? Ela foi babaca tanto com a prima dela, foi babaca com o ex-namorado dela. Ela é babaca até nas conversas de telefone com o atual namorado dela, né? E até com as empregadas, né? Tem uma empregada lá que eu não sei qual é o nome aqui, que eu não me recordo. Me lembrem, gente. Que é a... eu esqueci o nome agora. Mas essa atriz aí também que faz a empregada, geralmente ela faz o papel da empregada da vilã. Né, Manu? Eu acho que ela já fez outros Lacornes que ela também era a empregada e a leve trás da patroa má. Ela que fica fofocando as coisinhas, detalhes. Que fica levando e traz. É isso, acontece aquilo. Aí vai lá, corre e conta pra vilã. Ela é acostumada a fazer esse tipo de personagem. Então ela é a fofoqueira da parada. Eu queria fazer uma observação. Os atores pelo rosto deles. Pode falar. Eu queria fazer uma observação. Realmente é que nem a Lana tá falando, e a Manu. O pessoal do elenco secundário normalmente sempre se repete muito e a estrutura sempre se repete muito. Mas a gente tem mais ou menos o molde do Lacron, como a gente está conversando, mas eu acho que tem níveis. Por exemplo, nesse dorama, no Prisioneiro do Amor, a ela é muito boba, muito. Já no Anida, ela é bem mais esperta, muito mais esperta. Então, tipo, tem níveis de inocência, sabe? Tem umas coisas que ela nunca faria no outro, mas que em outro drama ela faz.
E isso que eu acho que torna eles as estrelas, os protagonistas. Porque apesar de ser mais ou menos o mesmo molde de estrutura de personagem, eles conseguem modificar o personagem de tal forma que você consegue falar, essa é a personagem da Wanida, essa é a personagem do Prisioneiro do Amor. E isso acontece também com o protagonista que atua com ela também. Esse é o meu questionamento. Quando um ator repete muito o personagem dele, ele entra naquela zona de conforto. Então, é muito... Quando ele troca, quando ele pega o mesmo personagem, é muito difícil você, tipo, modificar a personalidade dele, sabe? Pra você tornar ele único. Entendeu? Então, isso para um ator é tenso. O cara tem que ser um muito bom ator pra ele, tipo assim... fazer esse personagem ser único. Isso aí é até legal no Lacornes, porque você tenta ver assim o que o ator é capaz quando ele pega o mesmo personagem. Se ele consegue mesmo fazer esse personagem ser único. Vide vários atores brasileiros que a gente tem, né? Nossa, você falou isso, eu lembrei agora do outro Lacorne, de Paradise, do Ken, que é um outro ator tailandês muito conhecido, né, no LB. E vou dizer pra você, eu acho que Ken foi único, foi um dos protagonistas que eu mais amei e mais odiei. Desse tempo todo que eu assisto Lacorne. Eu acho que Manu e Kelly também pode falar um pouquinho dele, né? Que o Ken, né, ele foi bem assim, foi um personagem bem complexo, sabe? E o ator interpretou outros personagens também, assim, mocinhos mais vingativos, né? Mas nenhum deles consegue bater o Ken. O Ken como o Cauê, né? Em Paradise, que eu acho que foi, assim, um dos melhores personagens que eu já assisti dele. Então, a gente falou ele consegue ser vingativo. Ele consegue ser vingativo e a gente entender o lado dele. Aquela vingança que ele tá tendo, às vezes tem vingança do A1, eu achei, tá, tudo bem, era pra vingar o irmão, tá, que você não sei o quê, mas não tem justificativo. Já o Ken, o Cauê, a gente tenta entender o lado dele e consegue ver esse lado. Então a gente odeia o que ele tá fazendo, mas a gente entende o personagem. Por que ele é daquele jeito, por que ele faz aquilo, então a gente gosta dele ao mesmo tempo. A gente tenta, tipo, pegar no colo. Entendi, vocês têm mais ele tem mais um carisma que os outros não têm, né? Ele faz o personagem ter um carisma, né? Ele é mais carismático. Empatia maior com Entendi. Já que a gente falou do elenco do nicho principal, né? Vocês falaram que tinham 2 nichos, correto? Tem um nicho de comédia e tem um nicho mais dramático, é isso, gente? Não, que assim, normalmente os Lacrons eles têm uns 3 nichos, que é o nicho principal, que é esse que a gente falou, dos 3 principais, que é a Sam, a Soraya e o Harit. E tem o nicho de comédia, que são o que preenche as cenas. Normalmente a comédia ela é deixada para os funcionários, ou os empregados da casa, ou os empregados da fazenda de pérolas, porque o Harit trabalha com fazenda de pérolas, né? Então isso, ele tem... Tanto é que para a ilha onde ele leva a Soraya é uma ilha onde se cuida e se extrai pérolas. Então lá na ilha mesmo, a gente tem uns dois personagens, que é o Bai e a Bontai, né? Bontai. Eles são o núcleo engraçado, apesar de uma grande observação. O Bai, ele é mudo, né? Ele não pode falar. E é apaixonado pela Bontai, que é apaixonada pelo Harit. Então dá uma confusão muito grande.
Porque ela vai lá e vê a Soraya lá presa e ela acha que o Harit está apaixonado pela Soraya, que por isso que prendeu ela. Então, é muita confusão. E isso é bem legal no Então, eu não vi ainda. A gente não pode esquecer da macaquinha, né, gente? Que é a atração também, que é um personagem importante. Isso, vai aparecer uma macaca, que é uma macaquinha que o Harit cuida. E ela tem muitas cenas engraçadas da macaca no Lacorne. Vocês têm mais do nicho da comédia pra poder falar? Pontos importantes, quais personagens mais importantes, além da macaca e do... Sim, essa Bontai, ela é muito louca. Ela é muito, muito louca. Porque quando você acha que ela vai fazer uma coisa, ela faz outra totalmente diferente. E quando você acha que ela já tá melhorando, já tá se aproximando da Soraya, que vai ajudar a Soraya a fugir, porque o tempo todo no drama, o tempo todo a Soraya tá tentando fugir da ilha. Então, quando você acha que a Bontai vai ajudar a Soraya a fugir, não, isso não acontece. Então, assim, é muito engraçado como as coisas acontecem e também como a Bontai oscila bastante dentro dessa comédia. Ela é muito vingativa e muito ciumenta, ao mesmo tempo que ela é muito engraçada e muito... ela é aficionada pelo Harit, sabe? Então ela oscila muito disso. De uma cena pra outra a gente consegue ver esse choque. Mas assim, essa Mai, que é a atriz que faz a personagem Bontai, ela já teve em outros Lacornes, né? Mas ela já fez algum personagem diferente ou ela sempre vai mesmo pra parte da comédia? Ela sempre fica nessa parte secundária fazendo só comédia? Olha, eu não lembro de ter assistido outro Lacorne com essa atriz, não. Eu acho que com ela só foi Prisioneira do Amor mesmo. Eu não tô lembrada de ter visto ela em outro Lacorne. Manu e Kelly, Manu principalmente, que também não lembro. Mais, eu também não lembro. Eu acho que ela não fez muitos Lacornes, assim, famosos. Eu não consigo lembrar dela, não, em outro. A empregada ela fez, a gente viu, mas não lembra. A empregada da Sanseri, sim. Ela já fez outros Lacornes, que ela também fazia papel de empregada fofoqueira. Mas a Bontai eu não lembro. Eu realmente não lembro dela em outro Lacorne. Entendi. Então, a gente tem mais alguma observação para falar do elenco? Então, já que a gente falou já dos personagens, vamos entrar no geral, né, gente? Para vocês entenderem, eu vou dar uma pequena explicação do geral que eu entendi só com o primeiro episódio, tá, gente? Se eu tiver errado, vocês podem falar comigo assim, não, Renan falou errado, não é bem assim. Ó, vocês estão aqui livres. E vocês também podem ficar à vontade e comentar aqui no nosso vídeo aqui embaixo no YouTube. Comentar do que a gente tá falando aqui dos personagens e do geral. Porque a gente tá falando aqui a nossa opinião, mas vocês também podem expressar, né? Porque não é nada, esse podcast aqui é mais pra gente falar sobre esse dorama e mostrar pra vocês que ele tem as suas características, tem lá um enredo muito bom, que é o que a gente quer passar aqui. De início, no primeiro episódio, gente, eu vi algumas... Como ele é um dorama de 2008, não sei a situação, como está os doramas, os Lacornes mais atuais. Mas eu peguei muita técnica de novela que a gente fazia mais em 90 e de algumas novas mexicanas. Na parte de eles focarem os personagens, eles soltam muitas imagens, assim, solo de personagens. Não sei se vocês prestaram atenção. Eu falei do Harit como ele fosse um cigano Igor, porque ele teve muito take solo. Eles pegam as imagens assim, vão fazendo ele correndo, ou eles vão ficar, ou ele passeando na praia, ou ele no chuveiro. Esses takes assim solo eu acho muito engraçado, porque são muito takes de novela anos 90. Fora quando eles vão fazer uma cena mais dramática, eles metem um som
mais tenso, sabe? Sabe aquele som tan 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 tan. No primeiro episódio com o Harim rolou muito dessa cena. E eu vi na parte de falas que quando eles vão fazer muito diálogo entre a Soraya e o Harit, eles alongam muito a parte dramática. Isso que eu visualizei assim no primeiro episódio. Que isso é uma característica que eu vi muito em novela mexicana, e no Brasil tem muito para alongar o episódio. Eles pegam as falas e vão, em vez de resumirem elas, eles vão fazendo uma troca de falas. Porque você não tá me reconhecendo, eu não sou ela. Pergunta pro Harim. Aí ela começa a repetir isso várias vezes, sabe? Esses tipos de fala. Isso é muito característico que eu peguei assim, que eu vi algumas novelas mexicanas e algumas novelas brasileiras usam muito desse recurso. E as músicas. As músicas eu gostei de algumas que eles colocam assim no meio delas, que assim, eu não sei se é característica do Lacorne, mas eles são meio baladinha. É assim mesmo, gente, nos Lacornes. Eles sempre pegam essas músicas mais baladinhas pra jogar no meio das falas ou algo do tipo. Então, você falou sobre novela mexicana, e realmente, os Lacornes, eles lembram muito novela mexicana, principalmente na parte das vilãs, da maquiagem da mocinha. A mocinha anda no sol, entra no mar, corre, pula, dança, sapateia e tá lá com a maquiagem intacta, né? E tem muito assim, muita característica parecida de novela mexicana. Mas assim, de 2008 pra cá, eu percebi que os Lacornes, eles estão sendo mais bem produzidos, sabe? Porque assim, quem entra no mundo do Lacorne agora, e começou por Kiss Me e por House Tai, não tem muita noção, sabe? Porque são 2 remakes de dramas coreanos bem famosinhos, né? Mas não é o que realmente é um Lacorne. E eu acho que de 2013 para 2014, eles começaram a produzir Lacornes bem mais assim. Acho que a Manu até pode me ajudar aí, que a gente assistiu muito Lacorne de 2013, 2014. Eu acho que eles estão começando a ficar um pouco parecido com um drama coreano. Assim, na parte de fotografia, né, Manu? Claro que os Lacornes, eles são mais apaixonados, né? Você tem mais aquela coisa de aquela paixão, não é aquelas mocinhas duras quando vai abraçar, né? Mas eu acho que eles estão, assim, mesclando investindo um pouco mais no Lacorne em si. Isso, eles estão investindo muito mais. Tanto em cenário como na produção toda. Isso é verdade. Eu acho que 2000... Uma coisa que eu vi, assim, que eu percebi também, foi que a mocinha gritava, como você falou, ela gritava muito, mas eles têm uma liberdade a mais de algumas situações. Por exemplo, o cara, se fosse em outro local, não sei, o Japão de boa, mas se fosse na Coreia, por exemplo, o cara, tipo, ele falou de um jeito que queria estrupar ela, sacou? Isso na Coreia ia ser meio assim, sabe? Eles iam ficar meio assim, impressionados, sabe? Mas eu vi ali que o Lacorne existem mais liberdade nesse sentido. E também nos toques, né? Que eles não são meio fechados, eles vão mais... Eles são mais emotivos, né? O público dos Lacornes, eles não são tão cheios de frescura, digamos assim. Não, frescura eu não vou dizer, mas estão fechados mesmo, como os coreanos que não querem ver algum tipo de coisa na TV. Eles são mais liberais, digamos assim. Tanto que assim, tem uma cena famosíssima que todo mundo comenta, né? Isso, que o Manu tá falando realmente verdade. Eu acho assim que os Lacornes, eles tocam muito em alguns temas assim que eu acho bem polêmicos, sabe? A parte da cena famosa aí que o Manu comentou, que em alguns Lacornes, principalmente dos mais antigos, acontece muito, entendeu? Eu acho que de 2013 para 2014, como eu estava comentando, acho que eles começaram a suavizar um pouco mais, né? Manu? Eu acho que eles começaram a diminuir um pouco esse tipo de cena, né? Que eu não vou falar. Acho que eles estão fazendo mais Lacorne para exportação agora, não estão para o público interno. Acho que eles estão mais para vender para a Ásia toda.
Isso, realmente, eles estão mudando um pouco mais, tanto que os romances estão um pouquinho mais, assim, é claro que continua aquele romance, aquela paixão fulminante, né, mas algumas coisas eles estão cortando, ou como pode se falar assim, diminuindo um pouco, né, para não chocar tanto assim as pessoas que começaram a assistir agora. Eu mesmo falo, quando alguém quer pedir dica de Lacorne, eu falo, ó, você começa por Paradise ou por Descendant of Love, porque se você passar desses dois, você tá dentro do mundo dos Lacornes. Porque o pessoal, eu notei que tem muita gente começando a assistir Lacorne por Full House Time e por Kiss Me, né? E esses dois não é a característica real do Lacorne, né, Manu? Não é o que a gente geralmente é acostumada a assistir. Aí, quem começa a assistir... E também tem a série do Patinho Feio, né? Que o pessoal... Isso é uma coisa bem atípica do Lacorne mesmo. Isso, só tem o nome. É uma coisa que... Isso, é da Tailândia. Mas não é o que realmente é o Lacorne, que a gente é acostumado a assistir. Por exemplo, eu, Manu e Kelly, a gente assiste Lacorne já tem muito tempo, né? E começamos por Lacornes bem polêmicos, né? Bem, assim, digamos, bem fortes, né? E quem começa por esse tipo de Lacorne acaba, assim, achando que é uma coisa e não é, entendeu? Se ilude achando que é parecido com a Coreia. Isso, não é, assim. Lacorne é muito mais do que aquela coisinha de Kiss Me, de Full House, sabe? É muita coisa. Eu assisti Lacorne já, assim, bem... Assim, com temas bem fortes mesmo. Que até em drama coreano... Eles não têm frescura para tratar temas muito polêmicos, como estupro, que você mencionou, e várias outras situações também que, por exemplo, não seriam abordados nunca num K-drama, ou nunca talvez num J-drama, né, ou num japonês, mas assim, dentro do mundo da Coreia, jamais. Seria totalmente podado. Mesmo porque, se a gente pensar, teve inclusive um drama que eles começaram a filmar baseado no mangá, e eles não foram do segundo episódio, porque estava muito violento e tinham muitas cenas fortes. Então, assim, até toda a equipe se desfez. Então, eles nem terminaram de filmar o primeiro episódio, por causa de todo um retorno negativo dentro da Coreia. Então, se a gente for comparar, realmente o Lacorne, ele tem uma visão muito mais aberta sobre temas do dia a dia que qualquer família passaria em situações difíceis, né? Mas que não são abordados na TV de uma forma... não são nem abordados e procuram, se abordados, procuram ser suavizados ao máximo, só dando a entender. Lá não, eles realmente falam, eles realmente fazem. O negócio é bem mais intenso, a gente pode usar essa palavra. O Lacorne é mais intenso. Uma coisa que eu gosto muito nos romances é que não tem aquele negócio de mãe que não quer que o filho fique com a mocinha, ou mocinha que fica se humilhando, que é uma coisa que eu não gosto no drama coreano, né? E os mocinhos não, eles amam e amam só aquela mocinha, sabe? Não tem as cacarejantes que aparecem nas histórias, mas assim, eles amam só ela, sabe? É só a mocinha, ele pode mover céus e terras para ficar só com ela. Isso que eu gosto dos Lacornes, né? Eles me lembram muito os romances de Banca, Florzinha, não sei se quem vai escutar o podcast já leu, que eu lia muito quando era mais nova, né? Eles me lembram muito as florzinhas da década de 70, de 80, né? Que são protagonistas que amam com uma intensidade muito grande. E é isso que eu gosto no Lacorne, sabe? Esse é um ponto que eu ia levantar, tá? Que os Lacornes, eles têm muita característica também do enredo parecida com a nossa quando eram novelas antigas, não as atuais. Que as atuais... elas querem enfiar uma polêmica para você o tempo inteiro e fazer uma cena para chamar a atenção do público. O Lacorne, ele vem com essa característica, não sei essa, tá? Que se você falou que esse Lacorne, ele é a característica principal deles, eu vou te falar, como é que é o nome do drama? Prisioneira do Amor, em português. Descendant of Love. Então, esse Descendant of Love,
Ele tem muita característica de novela nossa antiga. Aquelas que foram boas, sabe? Que cativavam o público ainda, né? Que a gente conseguia assistir. Outro fator que eu achei, assim, que me chamou a atenção foi o primeiro episódio foi muito corrido. Ele mostrou toda a situação muito rápido. Tanto que você não vê o Harit planejar sequestrar a principal. Você vê o ato, você não vê ele planejar. Mas foi tudo muito rápido. Tipo, ele já levando, amarrando ela, levando ela pro canto. Você tem certas situações ali que são muito rápidas. Eu fiquei me perguntando como ele fez aquilo, como aconteceu aquilo. Porque tem uma cena que eu, assim, ele sequestra ela através do taxista. Eu não sei quem é aquele taxista, mas ele deixa a bolsa dela ali embaixo. Ninguém se pergunta da bolsa dela, ninguém entrega a bolsa dela, porque eu acho que no primeiro episódio teve uma passagem já de tempo rápida, coisa de dias, deve ter sido 3 ou 4 dias que ela sumiu. E tipo, ninguém achou a bolsa dela, ninguém se pergunta onde ela tá. Tem uma cena que ela foge, ele pega ela, já na outra cena já tá amarrada, sabe? São coisas muito corridas. E tipo, eu não sei se é característico disso deles, que eles têm pouco episódio, ou se tem muito, ou se eles têm que correr mesmo com isso. Porque, se não me engano, são 14 episódios, gente? É isso mesmo? Isso, são 14. São 14 de 1h30, eu acho. 1h20. Porque, geralmente, Lacornes, quando tem... que tem a duração de 10 a 14 episódios, geralmente é 1h, 1h40. Quando passa de 20 episódios, eles diminuem um pouco o tempo. Eles ficam em torno de 45 a 50 minutos, os episódios. Ou então, quando passa de 30, episódios de 30 a 35 minutos. Entendeu? Mas o que você falou aí do sequestro dela, eu penso assim, quando eu assisti, eu penso assim, a família dela lá, a tia e o tio e a prima, pra eles, ela, assim, não tinha, eu acho que tanta importância assim, sabe? Porque eles tratavam ela mais como uma empregada, né? Uma empregada qualquer, e o tio só, né? Que tinha um pouquinho mais de carinho pela sobrinha. Porque a tia e a prima, para elas, eu acho que tanto faz como tanto fez, se ela morresse ou não, acho que não ia fazer diferença nenhuma para elas. Pelo menos é assim que eu entendi, né? Quando eu assisti o Lacorne. Então, mas é que eu sou muito chato e detalhista em qualquer coisa que eu vejo. Tanto série, filme, tudo. Quando eu vejo uma cena, eu procuro ver os detalhes, sabe? Porque se você vê... Tudo que aparece nas cenas tem uma explicação. E a partir daquilo ali você vai criando teorias. Eu gosto muito de criar teoria quando eu vejo uma minissérie como essa, sabe? Então, quando eu vejo essas cenas, eu me pergunto assim, será que aquela bolsa vai ser usada em tal coisa? Por exemplo, eles vão achar o documento dela, vão começar a caçar o cara por causa daquela bolsa. Como ele amarrou ela naquela hora? Eles viram ele amarrar ela naquele lugar? Sabe? Eu sempre tento ver a detalhe e tal. Mas o Lacorne não me mostrou isso no primeiro episódio, sabe? Essa questão do detalhismo. Eu não sei se eles não se preocupam com isso, eles se preocupam mais nas falas e na dramatização dos personagens do que propriamente o detalhe. Vocês têm como responder isso pra mim? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Os Lacornes que eu já assisti, que rola sequestro no meio da história, bom, acho que Manu também pode falar isso, que nós assistimos já praticamente os mesmos Lacornes. O pessoal não procura muito saber deles, não, sabe? Paradise também acontece a mesma coisa, a protagonista some por uns 3, 4 dias. Aí ela volta, sabe? Assim, aí ela conta uma historinha meia boca lá e todo mundo acredita. Eu acho que, sei lá, é deles mesmo, sabe? Eles não se preocupam muito com o detalhe de como. Eles querem contar a história e não estão nem aí pra como é que vão fazer isso. Eu acho que já assistimos aqui uns 4, acho que mais de 5 Lacornes que rola sequestro no meio da história. E, tipo, a protagonista fica 3, 4 dias desaparecida na história e volta como se nada tivesse acontecido. Eu tava na casa da minha amiga
e todo mundo acredita e pronto. Eu acho que essa é a minha característica deles. Eles não se preocupam muito em mostrar esses detalhes. Tanto que eu já li algumas resenhas de Lacornes, que são poucas, né? Que o pessoal quase não escreve. Que falam que lá na Tailândia parece que não tem a Lei Maria da Penha, né? Que a mulherada é sequestrada para um lado e levada para o outro. E ninguém assim, sabe? É normal. Sabe? A mocinha some hoje... Aí fica 3, 4 dias, aí quando volta, eu tava na casa da minha amiga, tudo bem, então, tá. Ninguém liga pra polícia, nem nada do gênero parecido. É porque nos outros dramas que eu já vi, tanto japonês como coreano, tem alguns, o japonês nem tanto, mas o coreano tem muito, alguns tem muito detalhe. Então, quando eu vejo, 6 capítulos, eu já tenho mais ou menos algumas coisas na cabeça de como vai ser o final, sabe? Vide Mask. Mas no Lacorne eu não tive essa impressão. Eu vi o capítulo, mas eu não sei o que vai acontecer pra frente, sabe? Eu fico assim meio, caraca, e agora? Olha, eu vou só te dizer uma coisa. Os finais são felizes, tá? É muito. Eu acho que até hoje eu não lembro de ter assistido nenhum Lacorne com um final triste. Pode, acontecer tudo de desgraça que você pode imaginar com os personagens. Mas no final tudo se resolve, todo mundo termina feliz. Então sabe? Os Lacornes são mais happy end, né? É muito. Não, é claro que existem sim, tá? Não vou mentir pro pessoal que não existe Lacorne com final triste. Existe sim. Principalmente os Lacornes que são baseados em histórias épicas, né, que aconteceram na Tailândia, né? Geralmente, eu acho que eu já vi falar 2 ou 3 Lacornes de época que o final é triste, tá? Mas 90% dos Lacornes que eu já assisti e já vi, o final é feliz, tá? Os vilões no final se redimem, pedem perdão, sabe? É bem diferente. Quase nunca são punidos. Alguns são, né? Um ou outro fica deficiente ou perde muito ruim mesmo. Mas a pessoa pode assistir sabendo que aquele ali vai ter um final feliz, sabe? Eu só assisti um que não termina bem. Eu acho que é o único. Qual foi, Manu? Eu não se eu lembro. Aquele do Bié com a... Ah, tá. Isso, isso. Como eu falei, que ele se passa na época da guerra. Isso, é porque assim, geralmente Lacorne que com final triste é Lacorne que se passa em época de guerra, sabe? Ou nos anos de 1800 e alguma coisa assim, que geralmente o final é triste. Mas drama atual, ou Lacorne assim, que se passa na atualidade, geralmente todos têm final feliz, tá? O pessoal pode assistir. Até um que eu estou assistindo agora, que é Os Dois Irmãos, que eu estava comentando com vocês antes, que o Lacorne tem tudo pra ser trágico, sabe? Você já começa assistindo o Lacorne assim e falar, caraca, vai todo mundo morrer no final. E não tem, sabe? Sempre tem um final feliz. Eu acho engraçado isso, que eles conseguem fazer todo mundo terminar feliz no final do Lacorne. Então, galera, pra quem curte minisséries ou séries que tenham algo mais voltado pra novela, né, gente? O Lacorne, eu senti muito que é mais voltado na nossa novela, né? Ele tem uma característica muito parecida com a nossa e algumas coisas mexicanas. Então, para quem gosta desse estilo e gosta muito de romance, tá aí. Prato cheio no Lacorne, né? Nossa, eu amo, cara. Eu amo. Sou, assim, completamente apaixonada. Eu sou viciada em Lacornes. Eu só não assisto mais, porque Lacorne, infelizmente, é muito difícil de você achar com legenda em inglês, sabe? Ele começou a ficar um pouco mais popular em 2013, não foi, Manu? Que a gente começou a achar mais legendas, né? Por isso que a gente não tem um acervo muito grande de projetos em português, porque é muito difícil de achar legenda, sabe? É muito complicado. O Viki, que ele ainda tinha, né? Alguns Lacornes foram excluídos. E é muito difícil achar legenda em inglês, sabe? A gente tem que se virar no fórum russo, no YouTube, ficar atrás de parceria, porque é muito complicado, né? Achar Lacornes em inglês. Mas de 2014 para cá começou a ficar um pouquinho mais popular,
sabe? Alguns fãs começaram a se juntar, criar grupos de tradução em inglês, e agora a gente pode ter um acervo maior, né? Esse ano de 2016 a gente está com muitos projetos, né? Até em parceria com 3 fansubs, para trazer mais Lacorne pro pessoal que gosta, né? Que é viciado, assim como eu, Manu, Kelly e outras meninas do grupo. Eu também sou extremamente viciada. Imagina, eu tô vendo aqui. Cara, amo, gente, sou apaixonada, cara, por Lacorne. Assim, se existisse só Lacorne pra assistir, eu só assistiria Lacorne, sabe? Amo, mas vale ressaltar, né, Lana, que os Lacorns, mesmo quando são traduzidos ou pro inglês, legenda em inglês, ou pro português, que é o que o Lacorn Brasil faz, ele é muito complexo de se fazer porque são muitas linhas, são mais de 1000 linhas. O que um drama normal coreano seriam que umas 500 e poucas linhas, 600 e poucas linhas de tradução. Um Lacorne é mais de 1000 linhas. Então, vocês pensam no trabalho de se fazer isso. É muito trabalho. Isso é verdade, eu até entendo isso aí, sabe por quê? Foi o que eu mencionei, que eu vi no primeiro episódio. Eles carregam muito na conversa. O roteiro de conversa deles é muito longo. E, mais ou menos, eles repetem mesmo algumas falas. Eu não sei. Isso aí eu vi no primeiro episódio Não, mas o que você falou é verdade, sabe? Tem não sei os outros, que eles carregam muito. Quando você passa do inglês pro português, você tem que cortar muita coisa, porque é muita fala, sabe? Eles falam muito, como o Kelly falou. É muita linha para traduzir, sabe? Nossa, você tem que ter um amor muito grande para fazer isso, porque é muito difícil. É muita fala, eles falam muito. Aí eles usam muita brincadeira, sabe? Assim, de duplo sentido nas frases, né? Que a gente tem que modificar para passar pro português, pro pessoal. Mas é uma coisa que eu amo fazer, sabe? Quem me conhece do LB sabe o tanto que eu amo Lacornes, assim, sou viciada. Fico feliz, assim, de outras pessoas, de outros fansubs também tá traduzindo, né? E eu quero, sim, que tenha muitos e muitos Lacorne, porque eu amo, sou completamente apaixonada, viciada neles. Então, gente, nosso papo tá bom, mas eu vou ter que finalizar aqui, infelizmente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu vou deixar aqui no nosso podcast, aqui no link no YouTube, o link do Lacornes BR, né? Lacornes Brasil, né? E eu vou deixar aqui também os nossos links, tá? Que esse aqui é o nosso primeiro projeto do Lacornes, tá, gente? Essa galerinha aqui vai estar presente direto com a gente vai falar mais sobre o Lacornes, a gente vai divulgar mais outros projetos que inclusive o Lacornes Brasil vai fazer, né, gente? Podemos, nossa, com certeza, tem muito. Olha, eu vou avisando logo, as apaixonadas pelo Push podem se preparar que vem novidade dele por aí, tá? Então, gente, fiquem ligados, esse vai ser o primeiro de muitos podcasts sobre Lacornes, tá, gente? Então fiquem ligados aí. Nossa página, vocês podem ver lá, que é o cafécomdoramas.com. Temos o grupo no Facebook, uma página também, tá? Uma fanpage. Lacornes tem também, gente? Fanpage? A Lacornes Brasil? Nós temos um grupo fechado no Face, por conta dos links estarem sendo deletados na internet, né? Nós decidimos criar um grupo fechado. E depois eu passo para vocês o grupo fechado do Facebook, que lá postamos sobre os Lacornes, sobre os projetos que nós estamos fazendo. E espero que outras pessoas também conheçam os Lacornes. Gente, Lacorne não é só Kisme e Full House Style, tá? Existe muita coisa boa, tá? Sério, existe muito Lacorne bom. De todos os gêneros, sabe? Romance, drama, comédia, ação. Muito. Então, gente, muita coisa boa por aí. Não generalize, né? É o famoso não generalize com o Full House Style. Vou dizer pra vocês, tem Lacorne como assim, psicopata, estilo Cauê e Hari, sim, mas tem muito Lacorne com um personagem bem interessante. Espero que o pessoal assista muito mais Lacorne e assim os Lacornes possam se popularizar mais aqui no Brasil e que muitos outros fansubs também traduzam, né? Consiga trazer mais projetos em português. Aqui a gente do Café com Doramas com certeza vai tentar divulgar mais Lacornes, né? Com esse nosso podcast.
E eu espero que vocês gostem do nosso podcast e que tenha muito mais, né, gente? Agradecer mais, né? Agradecer muito de novo a vocês e até o nosso próximo podcast. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.